Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar DGE, hoje dedicado à gestão do conflito na escola e na sala de aula. Para conversar connosco sobre este tema, convidámos a doutora Ariane Cosme, a quem agradeço de forma muito especial a disponibilidade demonstrada para aceitar o nosso convite. Devo referir que é professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, é investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Educativas desta mesma faculdade e é autora de obras que se debruçam sobre a problemática da mediação educativa e pedagógica e a reconfiguração da profissão docente. Desenvolve essa reflexão, sobretudo no domínio da educação básica, o que justifica também a intervenção que neste âmbito tem vindo a protagonizar como formadora e consultora que é das nossas escolas de TEI. Muito obrigada desde já por ter vindo até nós. Doutora Ariana, conflitos na sala de aula. De que é que estamos a falar, finalmente? Estamos a falar de uma realidade que preocupa os professores em Portugal, mas também no resto do mundo. Nós não estamos a falar de um problema que é exclusivamente nacional. Estamos a falar da necessidade de pensar de outra maneira a escola, a relação da escola e dos adultos que trabalham na escola com crianças e com jovens de uma outra forma. Eu diria quase que conflito é inerente à condição de portas abertas que esta escola tem para todos os alunos, para todas as crianças e todos os jovens do país. Vamos pensar é como é que vamos gerir os conflitos num tamanho e numa proporção que seja aceitável, que seja razoável, e que seja produtora de desenvolvimento. É disso que vamos falar. Quais são as finalidades da escola? As finalidades da escola são, antes de tudo, acolher por um tempo que seja um tempo útil e qualificante. É uma oportunidade, é de reconhecida importância esta oportunidade de frequentar a escola. Eu tenho 54 anos de idade e sou de um tempo em que nem todas as crianças e jovens prolongavam a sua presença na escola a partir do quarto ano de escolaridade. Hoje, se nós pensarmos, a obrigatoriedade da escola e de frequência da escola durante quase 12 anos, em formação, em escola, tem que ser entendida como um tempo de grande oportunidade na partilha, na construção do conhecimento, do saber, mas também do saber estar, do saber relacionar-se, de reconhecer o outro como parte integrante do que também é o nosso processo formativo. A escola alarga funções, a escola alarga missão, alarga as suas finalidades. E por isso hoje é mais complexo ser escola. É mais desafiante, é mais difícil. Hoje estão todos, os que querem estar na escola e os que não querem, ou que ainda não perceberam que é importante estar na escola. Mas é um tempo de promoção, de desenvolvimento, nas várias frentes. E é nesse entendimento que temos que pensar a questão do conflito, como uma oportunidade para trabalhar, para qualificar, para promover assertividade. E então o que é educar na escola, não é? É a maior tarefa de um país. Eu não digo que os outros sistemas nacionais, que contratualizam aquilo que é a grande proteção ao cidadão, não são importantes. Claro que um bom sistema de saúde, um bom sistema de justiça, uma boa máquina fiscal é importante e relevante, mas nenhuma se compara a esta máquina, que é a máquina de garantir um projeto de educação para cada criança e cada jovem deste país. Educar é isto mesmo, não é? É acolher naquilo que é o nosso melhor espaço, que é o espaço mais pensado do país. É um espaço que às 8h30 da manhã está pronto para receber, todos os dias, algumas dezenas de milhares de crianças. Às vezes mais desanimados do que noutras vezes, às vezes mais desencantados do que noutras vezes, mas que todos os dias, às 8h30 da manhã, abre as portas para garantir a oportunidade de ouvir falar de matemática, de história, de física, de música, de projeto, de estudo, de relação, de estética, do mundo, das notícias, e fazê-lo uns com os outros. Portanto, o projeto Educar é um projeto de construir uns com os outros. Adultos e crianças, adultos e jovens, uns com os outros. E isto é de uma relevância tão grande que nos obriga, eticamente e intelectualmente, a pensar uma melhor forma de o fazer. É o que fazemos no webinar, é o que este webinar faz quando traz tantos convidados tão diferenciados. É ajudar a pensar e a completar esta grande tarefa de educar.
mas com estatutos diferentes. Com estatutos diferentes. E isso é muito importante. Quando pensamos e falamos de conflito, um aluno não é um professor. O estatuto de um aluno não é o estatuto de um professor. Isto é fundamental. A escola pode ser um espaço de grande afetividade, de grande cumplicidade, e por isso precisa de ver bem demarcados os estatutos da autoridade de um e do outro. A autoridade para aproveitar bem a oportunidade de ser acolhido na escola, e isso passa por respeitar e cumprir as regras de convivência, de frequência, de relação com os materiais, com os equipamentos, com as pessoas. Nós gostamos dos nossos alunos, mas nós não somos amigos deles neste sentido da paridade pedagógica. A relação pedagógica é uma relação muito particular. É uma relação que não é simétrica. E não pode, e do meu ponto de vista parece um equívoco pensar que ela deverá, para ser melhor acolhida, tender a ser simétrica. Não é. A relação pedagógica é uma relação educativa muito particular, que vive desta gestão tensa entre autoridade, afeto, autoridade e ajuda, e conflito. O exercício da autoridade científica na escola gera conflito, não é? Quando eles não querem aprender, ou se recusam, ou nem entendem o que se está a aprender. A autoridade do exercício do comportamento e da disciplina gera conflito. Quando nós precisamos que eles estejam em silêncio na aula e eles querem conversar e prolongar a conversa. O exercício da autoridade gera conflito. Mas porque o espaço é um espaço de ajuda e de afetividade, esta gestão da autoridade muitas vezes passa por dizer não. Vamos retomar o trabalho e precisamos de silêncio. A eliminação do conflito não se faz pela aceitação da permissividade e de um estatuto de bons companheiros, que não somos. Somos companheiros, se calhar, de jornada, nesta jornada longa que é o tempo escolar de uma criança, mas não no que diz respeito aos papéis. Absolutamente claro. Aos professores cabe a atitude em adultez. E a atitude em adultez é uma atitude de assertividade, de relação, de bom senso e de firmeza, quando ela precisa de ser chamada assim. Na definição clara do que são as boas condições para viver na escola. E as boas condições para viver na escola são viver com ordem, com regras. Os equipamentos são tão preciosos que têm que ser poupados, preservados. Nós vivemos com restrições financeiras e, por isso, os materiais não podem ser vandalizados, eles são de todos, têm que ser cuidados. A relação com os nossos auxiliares de ação educativa, os nossos assistentes operacionais, tem que ser uma relação que se constrói com respeito, com a afetividade de quem está presente nos nossos dias, todos os dias, com os professores. Mesmo aqueles que nós entendemos que são menos simpáticos, menos fáceis na comunicação, menos empáticos na relação com os alunos, mas há um mínimo de convivência que tem que ser estabelecido e que é ponto assente nesta gestão que a escola tem que fazer, de uma gestão afetiva, mas com autoridade moral. Eu acho que às vezes temos algum pudor de falar da autoridade cívica, da autoridade moral, mas esse é também um tempo da escola. É um tempo em que aprendemos e para aprender precisamos de condições. Então, que respostas é que nós podemos aqui dar, se é que as podemos dar, sobre gestão de conflito em sala de aula? Cada resposta terá que ser encontrada escola a escola, contexto a contexto, sala de aula a sala de aula. Cada turma é uma comunidade diferente na relação com os seus professores, com os seus alunos. E trabalhar no 7º A é diferente de trabalhar no 7º F, trabalhar com o 4º ano é diferente de trabalhar com o 6º. Eles estão em idades diferentes, em grupos diferentes, em relacionamentos diferentes. E por isso as soluções não são pronto a vestir e pronto a aplicar turma a turma. Mas os bons exemplos e as boas práticas podem ser orientadoras do caminho da construção da prática adequada de escola a escola. Eu acho que o melhor lugar para pensar isso é na escola. Em solidariedade, em harmonia, os professores juntos. O problema da professora de inglês com o 7º A não é um problema da professora de inglês com o 7º A, é um problema da escola com os alunos que constituem neste ano o 7º A. Porque para o ano eles serão do 8º B ou do 8º C. É um problema da escola, é um problema da comunidade e deve ser gerido de uma forma profundamente solidária. Gosto de pensar que o coletivo aqui tem que aparecer como um coletivo reflexivo, maduro, que se pensa enquanto organização. Não pensamos os autores, os investigadores, não pensamos todos da mesma maneira. Nem do ponto de vista, enfim, dos nossos valores, nós os adultos pensamos todos da mesma maneira do que é gerir a autoridade.
e fazer face ao conflito. Eu diria que há, por comodidade, 3 grandes abordagens para a gestão do conflito. Aquilo que, por comodidade, vou chamar-lhe uma abordagem mais negativista do conflito, uma abordagem mais angelical e, finalmente, uma abordagem a que chamarei socioconstrutivista, enfim, à falta de um termo melhor, se calhar, cultural-construtivista da gestão do conflito. O que é que as distingue uma das outras? A visão negativista do conflito entende que o conflito e a tensão na escola é, sobretudo, um fenómeno de relação entre adultos e crianças, ou de adultos e jovens, de adultos e adultos, e, por isso, há conflito quando alguma coisa está em déficit, normalmente o déficit da autoridade. E, portanto, esta visão deficitária tende a procurar respostas compensando o que está em falta. Se o problema é um problema de relação, vamos compensar clarificando a relação. Se o problema é um problema de autoridade, vamos clarificar isto estabilizando a autoridade. Como se isto fosse uma coisa que se pudesse ser feita para além das pessoas e para além da situação concreta de construção das pessoas. Parece-me menos desafiante que as outras, porque ela é feita como se fosse possível que uma mola externa garantisse a solução. Outros autores, outros professores, outros educadores, outros técnicos, pensam o conflito de uma forma a que eu chamaria um bocadinho angelical, um bocadinho romântica, considerando e apoiando-se na teoria de que, de verdade, a dimensão da relação é uma dimensão que suscita conflito, ele é inerente às relações e à construção da identidade. Portanto, estes simpatizantes da visão angelical do conflito entendem que é um problema de relação e de tempo, às vezes de desincronia entre o que é o mundo de uns e o mundo de outros, e desde que os adultos, neste caso os educadores, estejam disponíveis a reconhecer interesses e necessidades diferentes nos jovens e nos alunos, é possível que, com paciência e com atenção ao reconhecimento desta diferença, possamos chegar a bom porto. Esta visão romântica, que eu chamo angelical e outros autores chamamos de angelical, é muito sedutora porque fala de um tempo de construção da relação, mas que é um tempo que às vezes não se coaduna com o tempo de escola. Eu não posso estar permanentemente à espera que ele desperte para a sua condição de aluno, sobretudo se uma aula tem um tempo útil de 45 minutos ou de 90 minutos e há mais de 25 alunos interessados, enfim, construir já de forma produtiva a aula. Portanto, às vezes o tempo de uns não é o tempo de outros. Portanto, esta visão romântica, apesar de sedutora, acaba por ser muito pouco pragmática na escola. Gosto de pensar que há aqui um trabalho que implica ambos, estudantes e professores, alunos e adultos, crianças e jovens e adultos, numa visão que, reconhecendo que há posicionamentos diferentes face à situação, à sala de aula, à cantina, ao pátio, aos corredores, enfim, ao espaço e ao contexto onde decorre o conflito, é possível reconhecer que estes interesses diferentes se podem compatibilizar num momento de equilíbrio e de clarificação de um tempo a negociar. Gosto desta visão que constrói a relação. Como Piaget, eu entendo que o conflito é inerente à construção. E, portanto, faz parte e potencia até esta própria construção do que é o meu estatuto de aluno, o meu estatuto de educador. Agora, ela tem um limite, que é o tal pragmatismo do tempo escolar, é o pragmatismo do tempo de viver uns com os outros, e, portanto, ele não pode ser, enfim, não podemos ficar reféns de que alguns meninos, alguns jovens, algumas crianças, mesmo de idades mais elevadas, fiquem à espera de se tocar pela sua condição de aluno. Mas parece-me importante reconhecer que estamos perante necessidades diferentes. Um jovem de 15 anos quer continuar a conversa e um professor precisa de retomar o fio condutor da aula. Um jovem de 18 anos, para mim, parece-me aceitável que queira ficar no pátio ao sol, fazendo o tempo correr. À escola cabe falar-lhe da importância e do que é a oportunidade de estar em sala de aula. Eu reconheço que estamos a interesses diferentes e que há aqui um tempo em que nós vamos poder conciliar-nos. Gosto do contributo do Philippe Mérier, que me ajuda muito a pensar esta oportunidade do conflito como oportunidade de crescimento da escola, quando Philippe Mérier traz para esta noção do processo de ensino-aprendizagem a noção do momento pedagógico, este momento em que alunos são reconhecidos pelos seus professores como protagonistas de um determinado tempo de estar na aula, de estar na escola, com direito à resistência. E me obriga a mim, professor,
a preparar-me para essa resistência. Vou dar 2 exemplos muito concretos. Quando eu trabalho com meninos de 13 ou 14 anos, de qualquer disciplina, do projeto científico da escola, e os alunos desconfiam da formação que eu estou a trazer, a história, a física, a química, a matemática, a música, qualquer... Esta recusa dos alunos em compreender-me, em aceitar as minhas explicações, em entrar nos conceitos, obriga-me, enquanto professor, a procurar novos argumentos, novos materiais, novas disposições para lhe fazer chegar a informação. É como na relação, é como na gestão da indisciplina. Reconhecer que eles preferem o corredor barulhento, atropelado e conflitual, porque desta maneira se tocam, se empurram, se esgatavanham. E a mim, adulto, perceber que eu preciso de pensar o corredor de uma forma que elimine tudo isto que eles procuram. Fazendo, então, criar respostas tão diversificadas como os desafios que eles nos colocam. Fazendo desencontrar os alunos uns dos outros no corredor, fazendo toques diferentes, escadas diferentes. Estamos a falar, sobretudo, de 2 visões que se opõem quando pensamos na escola. Uma visão negativista que pensa nos alunos como infratores e, portanto, coloca todas as respostas ao nível da punição, da perda de direitos, da privação, enfim, de condições e de privilégios. E uma visão de cultura de construção da relação, que me parece mais interessante, que pensa que os alvos das respostas, para além dos alunos, são também os contextos, são também os adultos, são, sobretudo, as atividades e os critérios com que eu organizo e prevejo as medidas dos alunos. Parece-me mais interessante, neste tempo de escola, que falávamos de uma escola que constrói o desenvolvimento, que constrói esta oportunidade de educar, quando propõe medidas e trabalho com os alunos que corresponsabilizem os alunos pela solução e pelo trabalho dos seus próprios condições de melhoria e do trabalho. As abordagens mais negativistas, mais autoritárias, desresponsabilizam os alunos da condição de construtores da oportunidade do bom funcionamento da escola e da aula. Por isso, a mim parecem mais interessantes os outros projetos de trabalho que corresponsabilizam o autor da perturbação, da indisciplina e do conflito, como também ele responsável pela melhoria das condições de funcionamento. Parece-me mais interessante que, enfim, aceitando a demissão do aluno, eu o chamo a trabalhar. Agora, eu preciso de lembrar que há fortes correlações em todos os estudos entre conflitos comportamentais e dificuldades ao nível da aprendizagem. Sabem que há aqui uma grande coincidência. Muitas vezes as manifestações da conflitualidade comportamental resultam de meninos que estão a aprender mal, de meninos que estão a aprender menos bem. E que por isso se expressam, ela não é exclusiva, mas que se expressam de uma forma conflituosa na relação com os outros, com o professor, com a disciplina, com a escola, enfim, no seu todo. Gosto de utilizar, porque me sinto como útil, a proposta de trabalho de João Amado. O João Amado é um grande investigador português da Universidade de Coimbra e uma grande oportunidade de pensarmos a escola. Ele tem sido de grande utilidade para tantos professores com quem eu trabalho e para mim própria, portanto, que recomendo que acompanhem o trabalho do professor João Amado. Ele fala da utilidade de nós distinguirmos níveis de conflitualidade e níveis de indisciplina. De verdade, para garantir que o projeto de escola não é um projeto que atingiu, enfim, o caos. Nada disso. Nós vivemos com grande dificuldade a perturbação do bom funcionamento das aulas. E isto é uma coisa que não é grave, mas é permanente. E, portanto, cansa e gasta professores. Se dissermos que nós vivemos hoje uma escola portuguesa violenta e agressiva, não vivemos. Nós temos fenómenos preocupantes de violência, que ocorrem em alguns momentos de algumas escolas portuguesas, alguns momentos de tensão e de agressividade em alguma escola, mas o que de verdade ocorre fundamentalmente ao nível do projeto e do dia-a-dia e do cotidiano escolar é isto, é a perturbação do bom funcionamento das aulas, que não é a mesma coisa que um episódio de violência ou que um episódio de agressividade. São pequeninos episódios que desgastam e cansam. A turma dá mais de 25 alunos e professores que têm mais do que uma turma ao longo do dia. E, portanto, é este acumular do cansaço, pelo distúrbio, pela piada fora do tempo, pelo mexer-se, pelo barulho que se faz na sala, pela conversa para o lado, que obrigam, de verdade, a pensarmos de outra maneira as aulas, a nossa relação com os alunos, a relação com os materiais. E, por isso, eu penso sempre que são muito desafiantes
estas propostas para pensarmos também de forma diferenciada as respostas. Para o primeiro nível de gestão da indisciplina, pensarmos como melhorar os comportamentos dos alunos na sala de aula a partir da minha melhoria como professor organizador do processo de ensino-aprendizagem. E por isso o que eu deixo também, como algum material anexo a esta conversa, que é sempre uma conversa breve e rápida, é a possibilidade de, com alguns roteiros, alguns guiões de trabalho, a escola pensar e ser capaz de pensar o que é que está aqui a acontecer de verdade que me obriga a uma nova atitude. Pensar que sim, que temos um segundo nível de indisciplina um bocadinho mais tenso, que nos obriga a pensar a ação da gestão de conflitos com outros parceiros, e aqui já não estou a falar dos professores sozinhos, estou a falar dos professores com as equipas todas que agora apoiam a escola, em particular as escolas TAPES, que com os seus gabinetes de mediação, com os seus psicólogos, com os seus especialistas em ciências da educação, com os seus mediadores, com os seus assistentes sociais, podem de verdade recorrer, enfim, a uma linguagem mais multidisciplinar, mais multiprofissional, para a gestão e para a construção de respostas possíveis para esta gestão de tensão entre alunos e professores. E, finalmente, aproveitar a presença destes técnicos já tão especializados no dia-a-dia na escola, para então fazer face ao terceiro nível de indisciplina, este sim, de verdade, mais pesado, mas a ocorrer menos vezes na escola, que é o nível em que o conflito se chegou a uma fase quase incontornável de diálogo e que obriga aqui a presença de outros parceiros de mediação. Se me perguntar, estamos numa situação de grande dificuldade? Estamos numa situação da necessidade de pensar o projeto escolar e o projeto de cada professor com os seus alunos, mas nós não estamos numa situação caótica da gestão. Os professores não perderam a capacidade de pensar a escola de uma forma adequada, assertiva, orientada, não. Mas tivemos alguns episódios que são tensos e que traduzem sobretudo a tensão que crianças e jovens vivem com os adultos no seu todo. A escola vê expressas no seu dia-a-dia tensões que também vêm de casa, na relação de crianças e jovens com os adultos da casa, com os adultos da família, com os adultos do mundo lá fora. E nós, como não vivemos longe do mundo, nem fora do mundo, vemos também isso estender-se à escola. Apesar de tudo, eu acho que a escola tem a oportunidade de viver isto de uma forma mais completa e mais competente do que os outros universos, por esta característica tão importante que é vivermos em grupo, em coletivo, vários técnicos, dos auxiliares ao porteiro, do porteiro à direção, da direção ao gabinete de mediação, do gabinete de mediação à associação de pais. Nós estamos a falar aqui de um trabalho de parceria que só pode levar este tempo de debate sobre conflitos a bom porto. É uma riqueza este tema. Eu fico com muitas questões por colocar, mas não gostava de sair daqui sem uma, que é verdade, temos várias, temos a ideia socio-construtivista, não é? Temos a angelical, temos a outra mais negativista. A verdade é que o aluno também consegue confrontar-se com todas elas no mesmo dia. E aí é um bocado complicado como é que ele reage perante tantas maneiras diferentes de interpretar a sua indisciplina. Esta é uma questão que traz já em si uma boa resposta, um bom caminho para a resposta. É porque exatamente para evitar que ele encontre tantas propostas, umas vão das mais autoritárias às mais permissivas, né? As mais autoritárias na abordagem negativista, às mais permissivas na angelical e romântica. De verdade, para evitar que um aluno seja julgado entre tantas formas idiosincráticas opostas de viver o mundo e a gestão da autoridade e da disciplina, obrigam a escola a pensar qual é o seu projeto de educação. A importância do projeto educativo de escola, do projeto educativo de agrupamento, não é uma importância de papéis, é uma importância de construção de um caminho que una de verdade, que identifique de verdade qual é a melhor forma de fazer educação para estes meninos, eliminando de verdade essa diferenciação tão grande e encontrando aquilo que é o caminho do agrupamento da escola, mais do que o caminho do que é a pessoa A ou B que está por detrás do professor A ou B. O que de verdade forma é o projeto educativo daquela comunidade. E a forma como se pode monitorizar estas variáveis será o caminho para ajudar a prevenir também futuros casos de indisciplina, sejam eles de nível 1, 2 ou 3? Se a escola pensa com maturidade e com autoria o seu regulamento interno,
e trabalha com os seus alunos o que se pode e o que não pode fazer dentro do espaço escolar. Estamos a falar de uma escola que, de verdade, já está a estabelecer para si própria uma espécie de dispositivo de monitorização do que é aceitável e não da escola, e, portanto, de formação. Se eu despacho o regulamento interno, o projeto educativo, os planos de trabalho, as regras de convivência da escola, como um elemento burocrático a completar o portfólio para inspeção verificar ou para o Ministério confirmar, eu estou a demitir-me desse tempo de qualificação, da oportunidade de formar. Esses documentos só são pedidos porque eles são documentos que podem contribuir de uma forma profundamente útil para a tomada de consciência do que é a nossa identidade educativa. E nessa altura eu estou a criar aqui um bom dispositivo. Algumas escolas chamam-lhe um observatório de gestão da disciplina e da conflitualidade. Algumas escolas chamam-lhe gabinete de mediação, serviço de mediação. Têm sido muito variadas as respostas. A escola tem mostrado uma capacidade inventiva enorme. A escola portuguesa, os TAPEs têm trazido, eu acho, um património acrescido a este saber profissional que se tem vindo a construir pelo facto de ter conseguido, não são fantásticos os recursos, mas são mais alguns recursos para a escola. E, portanto, é deste património tão variado de soluções que eu acho que cada um tem que perceber que esta é a grande oportunidade, de em coletivo, com os seus professores, com os seus técnicos, com os seus auxiliares, com as suas equipas de gestão e pais, pensar na melhor forma de fazer esta gestão. E a melhor forma de fazer esta gestão é a melhor forma de fazer educação. É disso que se trata. Muito obrigada. Todos nós agradecemos imenso a sua disponibilidade. E agora resta-me agradecer também a quem, de alguma forma, esteve nesta conversa connosco e lembrar que poderão enviar comentários, questões ou sugestões para o endereço webinar@dge.mec.pt e, da nossa parte, até ao próximo webinar. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.